Oi, meu nome é Bruno. Nesse podcast vou apresentar o livro Sombras e Ossos, mais em específico a trilogia, que seria Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão, feita pela Leigh Bardugo. Não sei falar direito o nome dela, já que é em hebreu e eu não sei muito bem, que foi nascida no dia 6 de abril de 1975 em Jerusalém. E a editora que publicou esse livro foi a Planeta Minotauro, mas não foi a primeira editora a publicar. Em 2012, a 2015, onde saiu, são 6 livros dela, foi outra editora que publicou, que foi a Gutenberg. E em 2021, eles foram relançados pela editora Planeta Minotauro, que foi a edição que eu li, essa relançada. Ambos, eu já falei dos livros, eu não acabei os 3. Eu li só os 2 primeiros, que foi Sombriosa e Sol e Tormenta. O Ruína e Ascensão, eu não acabei ele, porque chegou numa parte meio tensa da história e eu não consegui acabar, mas eu espero acabar em algum momento. Para falar um pouco da obra, para entenderem, pelo menos, né? É um mundo criado pela própria autora, que é onde existem Grishas, por isso o nome da trilogia Grisha. Grishas, no caso, são os bruxos. São 6 tipos de bruxos, se eu não me engano. Os Grishas que são divididos em 3 seções, se não podemos dizer, que é os Corporalk, que no caso são aqueles mais a elite, que são os sangradores e os curandeiros. Na história eles fazem parte do grupo principal do vilão. Os Eteraolink, que são os conjuradores, eles conjuram elementos, que seriam os Aeros, que conjuram vento, os Infernais, que conjuram fogo, e os Hidros, que conjuram água. E os Materialk, que seriam os fabricadores. Tem os alquimistas e ferreiros mesmo, só que eles usam o poder mágico. Então, não é como se eles ficassem na forja lá batendo. Não. Eles usam a bruxaria para mais alquimia. Então, já que eu já expliquei mais ou menos o que são eles, eu vou explicar um pouco desse mundo. Nesse mundo tem 5 continentes até onde eu parei agora. E aonde a maior parte da história se passa é em Ravka, que no caso é a cidade, o continente, o continente aonde a protagonista nasceu. E nesse continente, os Grishas são muito apreciados. Eles são utilizados até como guardas reais, que fazem parte do exército, que são 2 exércitos. O primeiro exército, onde são pessoas normais, armadas, com armas de fogo, e o segundo exército, onde são Grishas. O segundo exército é comandado pelo Darkling, que seria um Grisha que não se enquadra nas outras que eu falei anteriormente, aquelas sessões. Ele é um Grisha especial que controla a escuridão, por isso Darkling. O que se passa na história? O principal problema é que dessa família do Darkling, eles herdam os poderes. E um ancestral dele acabou ficando com muita sede de poder. E no meio de Ravka, que é esse continente principal, onde se passa a história, foi feito. Ele tentou controlar o poder de uma maneira que não poderia. Ele quebrou um tabu, que seria criar os vivos, criar uma criatura viva. E fez uma dobra gigantesca de escuridão, onde criou muitas criaturas que eram as pessoas que moravam lá. Elas se transformaram em criaturas meio da escuridão, assim. E esse é o principal problema, que tem no meio do continente essa. É como se fosse. É chamado na obra, no caso, de Dobra das Sombras. Ou de Não Mar. Tem esses dois nomes. A Dobra das Sombras porque é necessariamente uma dobra, só que é de escuridão. Então não dá pra ver nada lá dentro, por isso Dobra das Sombras. Ou o Não Mar, porque ele é grande o suficiente para ser um mar, só que ele não é um mar. Aí tem o mar real,
que leva para outro continente. A protagonista é de outra classe dos conjuradores, que seria a Conjuradora do Sol. Como o seu próprio nome diz, ela controla a luz e ela vai ser aquela que vai tentar o máximo possível coisar, não, destruir a Dobra das Sombras, controlando a luz e apagando a escuridão. E aí começa a história, já explicando assim o mundo. Aí a história começa e a protagonista, que no caso é a Conjuradora do Sol, ainda não sabe que ela é a Conjuradora do Sol. Ela faz parte do primeiro exército, que foram as pessoas normais. Ela era uma cartógrafa e quando eles estavam passando por ali pelo não-mar, ou a Dobra das Sombras, aconteceu um acidente com o melhor amigo dela, que ela, os personagens principais seriam ela, o amigo de infância dela e o Darkling, no caso, que seria o principal vilão. E esse amigo de infância dela quase morre para uma dessas criaturas, que eles estavam atravessando o mar, já que ele foi feito no meio do continente. Então, se eles quisessem passar de uma parte do continente para o outro, eles teriam que atravessar o não-mar. Então, eles atravessam o não-mar e ali ela desperta os poderes. Com isso, todos ali descobrem. O Darkling, que era o comandante do primeiro exército, o poder dele só está abaixo do rei. Então, quando ele descobre, ele vai atrás dela para tentar controlar esse poder, né? Porque se ela controlasse, conseguiria quebrar essa dobra das sombras. O que ele fala para ela foi que, como foi um ancestral dele que fez a dobra e tudo mais, ele quer consertar esse erro que ele fez. E por isso ele ia treinar ela. E ele treina ela por um tempo, mas acaba acontecendo muitas coisas. Aí, por exemplo, o melhor amigo dela, o amigo de infância dela, acaba sendo. Ai, qual que é o nome? Ele não é um. Ele é um caçador, só que ele é um caçador especial. No ponto onde eu tô, ainda não foi descrito se ele era um Grinch ou não. Mas ele consegue encontrar o que ele quiser. Tanto que existem três criaturas místicas que são retratadas no livro, que seriam o cervo, o açoite do mar e o pássaro de fogo. Essas três criaturas são conhecidas como amplificadores, ou elas são criaturas místicas que quando você a mata, uma parte do corpo dela vira um amplificador, que amplifica seus poderes. E a principal rota ali, que é passada por todo o livro, seria o quê? A protagonista pegando os amplificadores e tentando destruir a Dobra das Sombras e o Darkling. Então, no primeiro livro ela pega o primeiro amplificador, no segundo o segundo, e no terceiro, que eu não acabei, eu espero que ela pegue o terceiro amplificador. Mas como por exemplo, esse cervo. O cervo era um ser que andava por todo o continente de modo escondido. Ninguém nunca soube onde ele esteve. Mas o protagonista não, o melhor amigo da protagonista acaba encontrando ele. Como? Não sei. É o que eu expliquei. Ele consegue encontrar essas criaturas. Pelo que foi descrito na obra, é como se ele sentisse elas, como se ele sempre soubesse que elas estiveram lá. Mas não fala se ele tem algum poder especial. É simplesmente isso. É como se ele sentisse onde elas estão. E qual que era o plano do Darkling? Tem aquilo que eu falei. Quando você mata essa criatura mística, você consegue pegar o poder dela. Então ele ia matar o poder da criatura, pegar um amplificador e colocar na protagonista. Mas ia ocorrer um problema. Como não foi ela que matou, ela não tinha o direito de usar o amplificador. Então o Darkling iria controlar os poderes dela. Então tudo isso foi um plano para ele controlar os poderes dela e no final de tudo conseguir controlar a Dobra das Sombras, porque aquele que fez a Dobra das Sombras foi ele. Os Grisha são seres muito únicos, porque quanto mais eles usam o poder deles, mais tempo de vida eles ganham, mais longevo eles ficam.
Então ele usou tanto o poder dele que ele se tornou quase um ser imortal. Ele tá andando por. Tipo, ele procurava essa congeladora do Sol por mais de 5.000 anos. Para mais. Então ele é muito velho. Aí ele sempre fingia a morte dele, fingia que um filho e tal sucedia ele, para que ninguém desconfiasse que ele tinha feito a Dobra das Sombras. Mas a mãe dele parece que estava viva esse tempo todo. Foi ela que treinou a protagonista. E foi daí que a gente descobriu que ele era aquele que fez tudo. E é nisso que se trata a obra. Vai ser ela lutando contra o Darkling, junto com o melhor amigo de infância dela, que procura as criaturas místicas. E o e tentando destruir a Dobra das Sombras, com a ajuda dos amplificadores, porque quando ela conseguiu o primeiro amplificador e tentou destruir, ela só aumentou a Dobra das Sombras, porque ela não destruiu. Ela era como se ela tivesse no meio da dobra feita a luz, o que afastou as sombras e aumentou ela de tamanho. Então ela está em busca desses amplificadores para ver se ela consegue destruir a dobra. Eu gostei muito, por mais que o segundo livro, na minha concepção, deixou muito a desejar, porque o primeiro livro ele apresentou os personagens principais e tudo mais, apresentou a protagonista, falou dos defeitos dela, as qualidades e tudo mais, mas o segundo livro eu esperava que tivesse um crescimento na personalidade dela, porque no primeiro livro ela tem um complexo de inferioridade muito grande. E no segundo livro, o que acontece é simplesmente o oposto. O complexo de inferioridade dela aumenta e ela fica com uma dupla personalidade. Que uma hora ela quer muito poder e outra hora ela simplesmente quer se matar. Ela já tentou morrer uma vez, mas acabou falhando. Então, tipo, foi isso que me deixou meio coisado, porque eu esperava que tivesse um desenvolvimento melhor na personalidade dela. Só que esse desenvolvimento acabou sendo pior. Mas eu recomendo o livro, é muito bom.